Olá e boas-vindas a mais uma análise profunda. A nossa missão hoje é desvendar um tema que, tá dominando todas as manchetes, mas a partir de um ângulo que foge bastante do óbvio. Foge muito do óbvio, com certeza. Exato. Estamos falando sobre as complexidades da inteligência artificial. Só que em vez de olharmos para isso como, mais um truque tecnológico para automatizar planilhas, Ou para resumir e-mails longos, né? isso, nós vamos explorar essa transição como um verdadeiro desafio existencial e filosófico para a humanidade. O que é super necessário hoje em dia. Sim, e o objetivo desta nossa conversa é pegar toda essa teoria e ajudar quem nos ouve a processar essas informações cruciais de forma rápida. Entender como não ficar para trás nesta nova era e, o mais importante, sem aquela sensação sufocante de sobrecarga de dados. Porque, olha, o volume de informações sobre esse assunto hoje em dia é esmagador. O nosso papel aqui é justamente filtrar esse ruído constante. O material que temos para analisar hoje foge daquele pânico tecnológico padrão. Aquele pânico que domina o ciclo de notícias, né? Total. A gente vai muito além do debate superficial sobre robôs tomando empregos, para focar no porquê dessa transição ser absolutamente vital para a nossa sobrevivência, tanto intelectual quanto profissional. E as fontes de hoje fornecem um prato cheio para isso. Temos a transcrição de um vídeo bem longo de uma criadora e fundadora de uma empresa chamada First Movers, a Julia McCoy. Um material fascinante. E é dividido em duas partes muito distintas. Na primeira metade, ela compartilha umas reflexões super profundas sobre o estado atual da humanidade, e na segunda metade, tem uma participação inusitada no mesmo vídeo. Essa é a melhor parte. Sim. Entra o próprio clone, gerado por IA, da autora. Ela apelidou esse clone de Dr. McCoy e roda no modelo Cloud Opus. É uma dinâmica muito curiosa entre a visão humana e a máquina. Eu fiquei bem intrigada. Vale fazer um parêntese rápido sobre a tecnologia por trás desse clone. O Cloud Opus é um dos modelos de linguagem mais avançados e com maior capacidade de nuances hoje em dia. É por isso que as respostas do clone são tão convincentes e estratégicas. Mas antes de entrarmos nesses detalhes, cabe uma breve ressalva. A fonte original contém críticas bem incisivas a sistemas institucionais específicos, especialmente aos modelos educacionais e médicos dos Estados Unidos. Bem forte, aliás. Sim. E a intenção da nossa discussão não é endossar ou atacar essas instituições, claro. É apenas relatar de forma totalmente imparcial o argumento da autora, puramente para fins de análise. Recado dado. Ok, vamos analisar isso. Lendo a transcrição, fica claro que a autora passou por uma mudança drástica de mentalidade. Ela relata que a perspectiva que tinha lá em 2024 foi totalmente reformulada ao olhar para o cenário de 2025 e 2026. Uma virada de chave mesmo. Total. A grande questão que ela levanta é se o progresso tecnológico exponencial da inteligência artificial é, no fim das contas, bom para a raça humana. E para ilustrar esse dilema, ela traz uma analogia médica sobre a descoberta da penicilina. O famoso paradoxo do progresso. Historicamente, qualquer salto tecnológico massivo funciona como uma faca de dois gumes. E a forma como ela usa a medicina para explicar a tecnologia é muito ilustrativa. Ela descreve como a penicilina, aquele simples pó branco, operou um verdadeiro milagre científico na época. Salvou mais de 100 mil vidas de pessoas que morriam de pneumonia em questão de horas. Um triunfo inegável da ciência. Só que logo em seguida, o argumento aponta para uma consequência não intencional e muito mais sombria desse mesmo avanço. Pois é. A análise dela sugere que, a partir desses grandes saltos de eficiência, a medicina moderna começou a se tornar puramente sintomática e diagnóstica. Como assim? Na visão que ela apresenta, a arte complexa de cuidar do corpo humano foi reduzida a um processo mecânico. Os humanos passaram a ser tratados quase como planilhas de reações químicas. O texto traz uma crítica severa aos currículos financiados por entidades que, segundo a autora, priorizam o lucro e tratam o indivíduo de forma desconectada. Removendo a ideia de alma ou consciência do processo de cura. Exatamente. O lado humano se perdeu na eficiência da máquina, por assim dizer. Tem um ponto aqui que me deixou bastante surpresa, porque ela entra numa área biológica que eu não esperava ver no material sobre inteligência artificial.
A autora menciona a fáscia. Ah, sim. O tecido conectivo. Isso, aquele tecido que envolve os nossos músculos e órgãos. A tese dela é que esse tecido retém o que ela chama de água viva, e que é justamente na fáscia que as memórias e os traumas físicos são armazenados, e não apenas no cérebro. É um conceito bem profundo. E, independentemente do debate clínico sobre a precisão biológica do armazenamento de memórias na fáscia, a função dessa ideia no raciocínio dela é muito forte. Sim, funciona como uma ponte, né? Exato. A fáscia atua como uma metáfora de interconexão. Se a gente observar de perto, o medo central não é da inteligência artificial em si, mas do que a dependência cega a ela pode causar. Entendi. O temor é que a tecnologia nos desconecte da nossa verdadeira essência humana, da mesma forma que, na visão dela, a medicina moderna nos desconectou de uma compreensão holística do nosso próprio corpo. Faz todo sentido. E isso nos leva à raiz do que ela considera a grande crise atual. Porque, de um lado, temos essa velocidade exponencial da IA, e do outro... Do outro lado, há uma clara estagnação humana. O argumento é que existe uma falta de sabedoria em como curar e usar essas novas ferramentas adequadamente. Uma assimetria perigosa. Muito. A história está repleta de exemplos onde tecnologias incrivelmente poderosas, quando caem nas mãos de pessoas sem a devida maturidade ou com más intenções, causam desastres. A velocidade do silício colide de frente com a lentidão da adaptação humana. E a autora não poupa palavras para explicar por que somos tão lentos em nos adaptar. Ela defende que os sistemas atuais são projetados desde a base para remover a nossa soberania pessoal. O que é uma acusação pesada. Muito. O exemplo da escola pública americana é bem direto. O texto descreve o modelo como um sistema que exige 8 horas diárias de total dependência, onde os alunos aprendem a não confiar na própria intuição, sendo constantemente avaliados por terceiros para validar o próprio valor. Ela chama isso de um aquário institucionalizado, não é? Exatamente, o aquário. A imagem do aquário ilustra muito bem essa perda de agência. Pensa no impacto disso a longo prazo. Se alguém passa a vida inteira sendo condicionado a esperar que uma instituição diga o que é certo, o que pensar e como agir, essa pessoa perde o músculo da tomada de decisão independente. E aí quando chega a IA? Exato. Quando uma tecnologia tão abrangente quanto a IA entra em cena, parecendo quase onisciente, um ser humano que não foi treinado a pensar por si mesmo se torna um alvo muito fácil. Ele simplesmente aceita a resposta da máquina sem questionar. Mas como a gente sai desse aquário na prática? Ela fala muito sobre não precisar se preocupar com robôs no estilo Skynet, com lasers e explosões. A ameaça é muito mais sutil. Qual é a saída que a mente humana, por trás dessa fonte, propõe antes de passar a bola para a máquina? A solução inicial que ela dá é puramente filosófica. A fonte argumenta que a resposta não vai vir de novas regulamentações governamentais ou das grandes empresas de tecnologia. O antídoto para a ascensão das máquinas é recuperar essa soberania pessoal e biológica. Um resgate de dentro para fora. Isso. É um processo ativo de desaprender o pensamento institucionalizado. Para dar peso a isso, o texto traz um relato histórico bem marcante sobre soldados em guerras que, mesmo gravemente feridos e desenganados pelos médicos, conseguiram se reerguer usando apenas a força da própria mente. E logo depois, há uma menção direta ao livro O Alquimista, do Paulo Coelho. Uma referência clássica sobre buscar fora o que sempre esteve dentro. Sim, a ideia é claríssima. O maior tesouro, o poder real, sempre esteve internamente. A conclusão dessa primeira parte é que nenhuma máquina, nem mesmo o clone digital mais avançado pode salvar a humanidade. A jornada em direção à verdade é solitária e puramente individual. Toda essa primeira metade serve como uma preparação de terreno. É como se o autor estivesse dizendo que, antes de te mostrar como operar a máquina, você precisa se lembrar de como operar a si mesmo. Perfeito. E é justamente essa base sólida que cria o contraste para o que vem a seguir no material. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque temos esse apelo quase espiritual por independência. Mas como isso sobrevive num mundo corporativo que não para de acelerar? É nesse exato momento que a criadora humana sai de cena no vídeo e quem assume a fala é o clone gerado por IA,
A Dr. McCoy. Desenvolvida pela First Movers. Isso. A transição da filosofia contemplativa para o pragmatismo frio da máquina é brutal. A mudança de tom é instantânea. A inteligência artificial não fala de alma ou de fáscia, ela entrega um diagnóstico de mercado direto. O clone alerta sobre uma lacuna que está se abrindo muito rapidamente no mundo profissional. E é uma lacuna assustadora para quem não está prestando atenção. Sem dúvida. De um lado, há quem apenas assista passivamente a IA acontecer. Do outro, há quem a utilize diariamente para multiplicar a sua alavancagem, a sua inteligência e, consequentemente, a sua renda. O clone chega a estipular um prazo final, apontando que até o ano de 2027 essa lacuna se tornará insuperável. Tipo, quem estiver apenas observando não vai conseguir mais alcançar quem começou a integrar a ferramenta agora. Esse senso de urgência deriva da natureza composta do aprendizado com IA. Explica melhor isso. Claro, uma pessoa que otimiza o próprio fluxo de trabalho hoje ganha algumas horas livres na semana. Ela usa essas horas para aprender a fazer prompts ainda melhores, o que gera ainda mais tempo e eficiência na semana seguinte. É uma bola de neve positiva. Exato. É um ciclo de aceleração que deixa os retardatários matematicamente para trás em muito pouco tempo. O ganho de produtividade é exponencial, não linear. E a IA levanta uma questão que muda totalmente o nosso foco. Muita gente vive com aquele medo clássico de que a IA vai roubar o emprego. O clone propõe que a pergunta que deveria nos tirar o sono é outra. Qual seria? Ainda saberemos como pensar quando uma máquina puder pensar muito melhor que nós. Porque na visão da fonte não é uma questão de futuro distante. A máquina já é mais inteligente que a maioria de nós em várias categorias. O que nos traz a uma das afirmações mais duras de todo o material. A inteligência artificial não elimina a necessidade da inteligência humana. Ela simplesmente destrói de forma implacável o valor financeiro da inteligência humana média. E o que média realmente significa nesse contexto? Significa a resposta previsível, o relatório padrão, o raciocínio sem nenhuma originalidade. Tudo aquilo que não exige criatividade ou pensamento lateral, a máquina já consegue gerar quase de graça em milissegundos. O mercado simplesmente não vai mais pagar pelo médio. A barra subiu. Subiu e não vai descer. Pessoas insubstituíveis são aquelas que pensam diferente, sintetizam informações rápido e veem padrões que os outros ignoram. Vamos destrinchar, então, os 5 pilares que o clone oferece. A fonte chama isso de um guia prático para se tornar a prova do futuro, baseado nos ensinamentos do AI Labs. O primeiro pilar é parar de usar a IA como um simples buscador e passar a tratá-la como um parceiro de pensamento. Mas na prática, como isso funciona? É uma ótima pergunta, porque a esmagadora maioria das pessoas só abre o chat para pedir um resumo de texto ou uma receita de bolo. Exato. A armadilha aqui é tratar a interface como uma versão turbinada do Google. A abordagem do parceiro de pensamento exige diálogo e atrito. Atrito. Sim. Em vez de pedir para a IA escrever algo para você, o profissional do futuro pede para ela destruir o próprio argumento. Por exemplo, você insere o planejamento estratégico da sua equipe e escreve algo como: atue como meu concorrente mais agressivo. Identifique todas as falhas lógicas neste plano e me diga o que estou deixando passar. Nossa, eu adoro a ideia de usar a IA para expandir a mente dessa forma. O objetivo não é só economizar tempo de digitação, é expandir a sua capacidade de enxergar ângulos cegos. Exatamente. E isso exige muita humildade intelectual. Você precisa estar disposto a ter as suas ideias desafiadas por uma máquina. O segundo pilar entra justamente nas habilidades que a máquina não consegue replicar. O clone chama isso de habilidades incompressíveis. São características que não podem ser transformadas num algoritmo simples. Sim, estamos falando de atributos puramente humanos. A fonte lista coisas como inteligência emocional avançada, raciocínio ético, julgamento criativo e a capacidade de liderar em cenários de extrema incerteza. Faz sentido. Pensa no cotidiano corporativo. A IA pode analisar milhões de linhas de dados e sugerir 3 caminhos lógicos para evitar uma crise financeira na empresa. Mas a máquina não sabe como sentar com uma equipe assustada, transmitir confiança olhando nos olhos e fazer a escolha ética
quando nenhum dos dados históricos oferece uma saída perfeita. A empatia e a liderança sob pressão não podem ser comprimidas em código. De jeito nenhum. É para o topo dessa pirâmide que o valor humano está migrando rapidamente. O terceiro pilar vai direto de encontro àquele papo que tivemos sobre o sistema educacional. O clone afirma que precisamos aprender a aprender mais rápido. Tem um dado na fonte que ilustra bem isso. A meia-vida de qualquer habilidade técnica hoje é de menos de 5 anos. A meia-vida do conhecimento é um conceito fascinante. Isso significa que, se considerarmos o total de informações e habilidades técnicas que dominamos hoje, daqui a menos de 5 anos, metade disso será completamente obsoleto ou irrelevante. É um dado assustador. Imagina que alguém passou meses e meses fazendo cursos para dominar as nuances de um software específico lá em 2020. Hoje, a IA provavelmente faz aquele mesmo fluxo de trabalho em 3 cliques. É a meia-vida acontecendo na prática. Então, qual é o método que a fonte sugere para não ficar eternamente correndo atrás do próprio rabo? A sugestão é abandonar de vez o aprendizado passivo, aquele modelo onde a gente apenas assiste a tutoriais esperando absorver algo por osmose. A necessidade agora é construir um sistema diário de aprendizado ativo. O ciclo sugerido envolve sintetizar novas informações, aplicá-las em cenários reais imediatamente e, crucialmente, ensinar isso a outras pessoas. Ensinar como uma ferramenta de aprendizado? Sim, o ato de ensinar força o cérebro a organizar o conhecimento de forma clara, o que fixa o aprendizado em uma velocidade que é compatível com as mudanças do mercado. E isso se conecta perfeitamente com o quarto pilar, que é posicionar-se como um integrador e não como um especialista. Durante décadas, a regra de ouro do sucesso profissional era nichar o máximo possível, ser o maior especialista do mundo na menor fatia de mercado possível. Agora, a fonte está dizendo que isso é um perigo. É um dos riscos mais altos no cenário atual. A IA simplesmente engole especialistas isolados. Ela consegue absorver toda a profundidade técnica de um único nicho, seja ele jurídico, de programação ou de análise de dados, de forma muito mais eficiente que o humano. Mas e os integradores? Onde a IA ainda não opera bem é nas interseções. É aí que entra o integrador, também conhecido como profissional de perfil em T. Como seria esse perfil na prática do dia a dia? Pense em alguém que desenha interfaces de aplicativos. Se essa pessoa apenas souber desenhar botões de menus no software, ela será substituída. Mas se essa pessoa for uma integradora, ela consegue unir o design técnico com um entendimento profundo de psicologia comportamental e, ao mesmo tempo, entender as tendências macroeconômicas de negócios. Ela enxerga o quadro todo. Exato. Ela usa IA para gerar o código ou o visual base. Mas o grande valor dela está em conectar domínios que a máquina não pensa em cruzar por conta própria. O poder está em saber orquestrar essas diferentes áreas. O que nos leva ao quinto e último pilar: mover-se agora. O senso de urgência atinge o pico aqui. O clone argumenta que o momento de agir no início já passou. Na verdade, isso foi há 18 meses. A janela dos early adopters já fechou. Fechou. O aviso é claro. Esperar que todos ao seu redor concordem que a IA é essencial para só então começar a usá-la é uma receita infalível para a irrelevância. Se conectarmos isso ao cenário geral, ganhamos uma perspectiva valiosa. A fonte faz paralelos muito precisos com o passado. A invenção da imprensa de Gutenberg não destruiu o valor de quem pensava. Pelo contrário, tornou as ideias originais muito mais poderosas e fáceis de distribuir. E mais recentemente tivemos a internet. Sim, a internet não acabou com os negócios reais. Ela simplesmente forneceu uma alavanca global para os negócios que sabiam operar nessa nova infraestrutura. Tornou os bons negócios imparáveis. O argumento é que a IA fará exatamente o mesmo, mas a curva é muito mais íngreme. O esforço não exige que todos se tornem engenheiros de aprendizado de máquina, claro. O essencial é manter a curiosidade viva, construir em público e se mover numa velocidade que chegue a ser desconfortável. O desconforto é o principal indicador de que o aprendizado real está acontecendo. E a chamada à ação que encerra esse guia da máquina é aplicar essas ferramentas taticamente no dia a dia. Não para terceirizar a nossa capacidade de pensar, mas para expandi-la e testá-la constantemente. Então, o que tudo isso significa?
tentando costurar toda essa jornada incrivelmente ampla pelas fontes de hoje. Sobreviver à era da IA exige duas coisas fundamentais. Primeiro, a recuperação profunda da nossa soberania pessoal e biológica. É não terceirizar a nossa essência. E a segunda coisa é a aplicação tática da IA como um verdadeiro acelerador cognitivo. Para quem quer navegar pelo futuro e se manter bem informado, sem ser esmagado pela sobrecarga de dados, esse material é um verdadeiro atalho. O apelo principal é não permanecer o mesmo enquanto o mundo se reescreve lá fora. Foi sem dúvida uma das análises mais abrangentes que já fizemos. A autora começou falando da penicilina e da fáscia muscular, e terminamos dissecando os 5 pilares táticos de mercado ditos por um clone digital. Isso levanta uma questão importante, algo para quem nos ouve levar para o resto da semana e refletir. Se a meia-vida do nosso conhecimento técnico é agora de menos de 5 anos, e devemos usar a IA ativamente para debater, desafiar as nossas crenças e encontrar padrões ocultos em nossos próprios pensamentos. Até que ponto, num futuro próximo, seremos capazes de distinguir onde termina a nossa intuição puramente humana e onde começa a síntese gerada pela máquina? É de explodir a cabeça. E tem mais. Se, como a fonte humana propôs lá no início, a nossa fáscia guarda as nossas memórias biológicas, onde exatamente estará armazenada a nossa verdadeira identidade quando a nossa mente estiver totalmente fundida às operações de um clone digital? Fica aí o convite para quem acompanha a gente a refletir sobre essa fusão inevitável, que cada um consiga usar essa tecnologia para multiplicar as próprias habilidades incompressíveis e, claro, mantendo sempre o senso crítico apurado. Um grande abraço, muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise profunda.